A paz do Senhor, meus irmãos. Nós hoje vamos iniciar mais uma matéria, curso Talita, matéria que tem por nome a Escola Bíblica Dominical. Nós vamos hoje introduzir, a primeira aula com a introdução e os primeiros tópicos que nós temos aqui na nossa apostila do Instituto Bíblico de Paulínia. O título aqui está Escola Bíblica Dominical e o seu papel na educação cristã. E aqui temos a introdução, que vai nos falar a respeito da igreja edificada em Jesus Cristo, que faz parte do plano de Deus e que foi estabelecida com a sua principal função de arrebanhar o maior número de pessoas para essa tão bendita e gloriosa salvação. A gente percebe que sobre os planos de Deus de salvação da humanidade desde o Antigo Testamento, desde a antiga aliança, quando Deus chama Abraão, e fala para Abraão que ele deveria sair da sua terra, sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que Deus haveria de lhe mostrar, que ali naquela terra ele faria de Abraão uma grande nação e de que através da vida de Abraão todas as nações da terra, dos descendentes de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Nós vemos isso acontecendo, vindo seus descendentes e se deslocando ali no Egito. Eles são escravizados. Deus levanta então Moisés como libertador do povo de Israel no Egito, e ali ele os tira do Egito e os conduz pelo deserto até a terra de Canaã. E no meio desse caminho, Deus dá a Moisés leis, Deus dá a Moisés mandamentos que estavam relacionados aos ensinos daquilo que o povo de Deus deveria seguir, daquilo que o povo de Deus deveria obedecer. E a gente percebe ali, já no Pentateuco, com os mandamentos do Senhor que são revelados a Moisés no Monte Sinai, como o ensino estava presente no plano de Deus desde do estabelecimento do seu povo de Israel. Aquilo que Moisés havia recebido de Deus, ele deveria registrar e ele deveria ensinar a todo o povo de Israel, e os sacerdotes também deveriam continuar fazendo esse papel, e não apenas os sacerdotes, mas todo o povo. Os pais deveriam ensinar os seus filhos. Como então nós percebemos que o ensino ele é algo importante desde o que Deus começou a executar, o seu plano de salvação, mesmo com o seu povo, o povo de Israel. A gente percebe que, com o passar do tempo, o povo de Israel ele erra e acaba não crendo quando chega o Messias, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Muitos deles rejeitam o Evangelho. A palavra de Deus diz em João, no capítulo 1, versículos 11 e 12, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos, se tornarem filhos de Deus. Então, Jesus veio primordialmente para o povo de Israel, para o povo judeu, mas eles rejeitaram. Boa parte deles, não todos obviamente, mas boa parte do povo de Israel rejeitou o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus aqui diz que todos aqueles que creram no seu nome e o receberam, esses se tornaram filhos de Deus. E a partir daí a gente percebe que se estabelece a igreja, que já não é formada, o povo de Deus agora por uma nação específica, mas é formada por todos aqueles que creram e que receberam Jesus, como aquele que era o enviado de Deus, o Salvador do mundo, e esses se tornam filhos de Deus e passam então a fazer parte da sua igreja. Então Deus, agora na nova aliança, está agindo por intermédio da sua igreja. E essa igreja, ela é edificada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que ele mesmo, como está em Mateus capítulo 16, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o que o Senhor Jesus diz.
E a essa igreja, que o apóstolo Pedro, por exemplo, vai chamar de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, essa igreja, ela é comissionada, ela recebe uma ordenança, uma comissão do Senhor Jesus Cristo, de que ela deveria ir fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então Jesus faz uma ordenança para essa igreja que é levantada, né? E essa igreja deveria ir pelo mundo e deveria fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar tudo aquilo que Jesus havia ensinado. A gente percebe aí já, mais uma vez, a importância da educação cristã. Né? O que a gente vai falar na matéria sobre a escola bíblica dominical é a respeito da importância da educação cristã. E se Jesus aqui, nessa grande comissão, e a principal responsabilidade da igreja, ele nos coloca de forma muito clara a necessidade que a igreja tem de ensinar. E é por isso que nós precisamos aprender mais sobre a educação cristã. No Novo Testamento, né, o conceito da palavra igreja, ela vem do grego, eclésia, que significa assembleia, significa reunião. E ela era feita com as populações das cidades-estados gregas que se reuniam para tratar das questões administrativas. Jesus pega esse termo e utiliza para se referir àqueles que ele havia chamado como para um propósito diferente e essas pessoas que ele mesmo iria edificar. Quando Jesus ele está falando de edificar a sua igreja, ele tem em mente o organismo espiritual, o seu corpo místico. Porque nós sabemos que a igreja de Jesus Cristo, né, são as pessoas que estão espalhadas ao redor do mundo e que creram em Jesus Cristo e que se converteram, que experimentaram o novo nascimento. E elas estão espalhadas ao redor do mundo. A gente não consegue saber com toda exatidão quem verdadeiramente faz parte dessa igreja, porque ela é de certa forma invisível, mas a igreja invisível de Cristo, esse corpo místico de Cristo, por onde que fazem parte todos os verdadeiros cristãos, ele é revelado para nós de forma visível através das igrejas locais e das denominações cristãs. Nós sabemos, principalmente após a Reforma Protestante, de que passaram-se a surgir várias denominações cristãs. Cada uma delas tendo os seus costumes, tendo as suas tradições, mas todas elas crendo na palavra de Deus como a palavra inerrante, infalível de Deus, a Bíblia Sagrada, como sendo a palavra inerrante e a palavra infalível de Deus. Embora tenha as suas particularidades, elas todas têm um cerne comum e uma mesma base, um mesmo fundamento naquilo que é essencial da fé cristã. São as denominações. Os assembleanos têm seus costumes, suas tradições, os batistas, os presbiterianos, entre outras denominações, mas todas elas, todas as verdadeiras igrejas cristãs e bíblicas, elas têm a Bíblia como palavra de Deus e a essência, todas as doutrinas essenciais da fé cristã, elas todas creem de forma conjunta. E elas, de maneira que elas se manifestam de forma visível através das igrejas locais ao redor do mundo, essas igrejas visíveis, nelas estão parte do corpo de Cristo e dessa igreja que Jesus Cristo está edificando. No Brasil a gente muitas vezes chama a igreja o edifício, né, a construção, mas o sentido bíblico da palavra igreja é muito mais profundo do que isso e diz respeito àqueles que de fato foram transformados pelo Evangelho. Nesses edifícios que a gente chama de igreja se reúne a igreja de Jesus, mas a igreja, ela somos nós, né? Somos o conjunto de pessoas que creram em Jesus Cristo. Sempre lembrando que igreja sempre é conjunto, igreja nunca é indivíduo, né? Porque a gente precisa entender que a fé cristã ela não é uma fé que se vive de forma individual, mas ela é uma fé que se vive de forma coletiva. Eu não sou igreja, mas nós somos igrejas. Eu sou parte da igreja,
mas em conjunto com o corpo de Cristo, com os outros membros, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela então faz parte dela um conjunto e são as pessoas e não exatamente os edifícios construídos aonde a igreja de fato de Cristo se reúne. E a igreja de Jesus ela é edificada através da palavra de Deus, né? Da pregação da palavra de Deus e através do ensino da palavra de Deus. E nós vamos perceber, né, no todo o Novo Testamento, nos evangelhos, principalmente, que vai falar a respeito de Jesus, da vida de Jesus, da obra de Jesus, de que Jesus ele se autodenominou como um mestre, porque ele se dedicava ao ensino. Né? Uma das principais coisas que Jesus fazia, os seus principais propósitos, era ensinar. Jesus ele se dedicava ao ensino. E é por isso que nós vamos partir a educação bíblica a partir do magistério exercido por Jesus e o seu legado, o legado que ele nos deixou. Nós vamos iniciar essa matéria da escola bíblica dominical falando a respeito do magistério exercido pelo Senhor Jesus, porque ele é o nosso maior modelo, ele é o nosso maior exemplo em tudo, inclusive no ensino. A gente percebe Jesus como alguém que foi um grande mestre, alguém que ensinou muito bem. E nessa lição, como nessa matéria que é a nossa introdução, nós vamos ver então como que se deu a educação cristã. Primeiro através de Jesus e do legado deixado por ele, depois no primeiro século da igreja, com base naquilo que está revelado em Atos dos Apóstolos e nas epístolas. E nós vamos ver também depois do modelo educacional cristão a partir da Reforma Protestante, como surgiu a escola dominical e como ela foi posteriormente denominada Escola Bíblica Dominical e depois implantada no Brasil e a sua situação atual e a importância dela no contexto da educação cristã. Vai ser dividido o ensino nos dias de Jesus Cristo, o ensino e a igreja primitiva, o advento da escola dominical, a escola bíblica no Brasil e a sua contribuição na educação cristã, a escola bíblica e o ensino fundamental para a vida cristã e a escola bíblica dominical no século XXI. São esses aí o panorama geral, né, nessa aula introdutória, de tudo aquilo que nós vamos estudar nessas semanas dessa matéria, Escola Bíblica Dominical. O objetivo principal, né, quando o Senhor Jesus nos fala a respeito de fazer discípulos, está relacionado à importância da igreja se dedicar à educação cristã e fazer o estudo e o correto manejo da palavra de Deus. E a escola bíblica dominical, ela é um instrumento que nós podemos nos utilizar para fazermos o discipulado. Né? O discipulado, que é o ato de fazer discípulos, é de fazer com que as pessoas tenham crescimento espiritual e crescimento e se tornem mais maduras espiritualmente. Isso vem através do ensino da palavra de Deus e a escola bíblica dominical ela é um instrumento dado por Deus que nós podemos utilizar. E para isso nós precisamos estar muito bem preparados como professores da escola bíblica dominical, aplicando os métodos corretos, coerentes, de acordo com as necessidades de cada comunidade cristã. O que nos ensina aqui é o fato de que nós precisamos utilizar os métodos corretos de acordo com o público com o qual nós estamos lidando. Os professores de crianças vão ter uma abordagem diferenciada dos professores de adolescentes, porque são faixas etárias diferentes, com públicos diferentes e, de certa forma, a abordagem, o ensino pode ser o mesmo, mas a abordagem precisa ser diferenciada. O método, às vezes, vai ser diferenciado para que aquele grupo específico possa assimilar melhor os ensinos da palavra de Deus. E o professor da escola bíblica dominical, ele precisa saber trabalhar com cada tipo de grupo, entendendo qual é o público para o qual ele está ensinando. Então,
nós precisamos fazer isso olhando as necessidades de cada grupo, olhando a necessidade do público para o qual nós estamos nos preparando, mas sem deixar de nos esquecer de que nós temos um preposto que foi deixado pelo Senhor Jesus Cristo, que é a mudança de vida. O ensino na fé cristã, ele não é algo apenas teórico, não é algo apenas abstrato, mas ele é principalmente algo prático, algo concreto. A fé cristã, ela é sim, em certo sentido, um conjunto de doutrinas teológicas, doutrinas e ensinos nas quais nós devemos depositar a nossa fé. Mas essas doutrinas, esses ensinos que devem encher a nossa mente desses conceitos e nós devemos depositar a fé neles, precisam descer da mente e ir para o nosso coração, de modo que venha mudar o nosso estilo de vida. E quando nós estamos nos propondo a sermos ensinadores dentro da casa de Deus, nós precisamos permitir que Deus nos use, não apenas como pessoas que vão implantar conceitos em outras pessoas, mas pessoas que vão ser instrumentos de Deus, para que através desse ensino, a vida daquelas pessoas seja mudada, a vida daquelas pessoas sejam transformadas, porque a palavra de Deus, ensinada corretamente, pregada corretamente, debaixo da orientação do Espírito Santo, ela muda a vida das pessoas. Então nós precisamos entender que a fé cristã, ela é uma fé que gera mudanças, que geram transformações. E nós não somos apenas ensinadores de uma teoria, mas ensinadores de algo que mexe, que muda e que transforma a vida do homem. O primeiro tópico aqui que nós vamos ter, nós fizemos a introdução, e agora o primeiro tópico vai falar sobre Jesus Cristo e o uso da pedagogia no seu ministério. Aqui diz que, segundo Marcus Tuller, conceitualmente, pedagogia é um conjunto de conhecimentos sistemáticos, doutrinas, princípios, métodos referentes ao fato educativo. Então, a pedagogia ela vai trabalhar com conhecimentos sistemáticos, independente de qual seja esse conhecimento, que está relacionado ao fato educativo. O fato educativo relaciona tanto aquele que está educando, o educador, quanto aquele que está recebendo aquela educação. Então, ele diz respeito tanto àquele que está ensinando, quanto àquele que vai receber o ensino. Então, é um conjunto de conhecimentos sistemáticos, métodos que vão ser utilizados para a melhor assimilação daqueles conceitos, uma melhor didática do professor e uma melhor assimilação do aluno. E quando nós falamos de educação cristã, nós precisamos entender qual era a pedagogia bíblica, que vai estar principalmente no maior exemplo, como eu já disse, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa, portanto, é necessariamente quando falamos em educação na área cristã, nós temos que nos valer do nosso mestre por excelência e do seu modelo educacional. Nós precisamos saber qual era o modelo utilizado pelo nosso mestre, o nosso principal exemplo em tudo e inclusive na educação cristã. E a nossa fonte de pesquisa, obviamente, vai ser os evangelhos, que é o que vai nos relatar a respeito dos ensinos de Jesus e a respeito da sua vida, do seu ministério e da sua obra aqui na face da terra. O primeiro subtópico do tópico primeiro diz Jesus, o mestre por excelência. Jesus é o mestre dos mestres. No Novo Testamento, por mais de 45 vezes, Jesus é chamado de mestre. Ele mesmo se auto-intitulou de mestre. Ele disse em João 13:13, vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Ele mesmo se auto-reconhecia como mestre, e era assim que muitos o chamavam, como sendo mestre. Em vários momentos nas Escrituras fala que os discípulos se aproximavam dele e ele começava a lhes ensinar. E ele ensinando o povo no templo e anunciando o Evangelho. Nós percebemos, portanto, no ministério de Jesus, o ensino como algo extremamente presente. O ensino era algo que fazia parte da vida e do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ninguém na história da humanidade foi tão idôneo para ensinar do que o próprio Senhor Jesus Cristo, e mais preparado para tal labor. Ele tinha não apenas o ensino como algo teórico, mas ele formava a conduta dos seus discípulos, repercutindo não apenas nas suas ideias, mas principalmente também nas suas atitudes, porque Jesus era alguém que ensinava, que provocava
mudanças na vida, na mente dos seus discípulos, de modo que eles mudavam o seu estilo de vida. A gente percebe que Jesus ele se utilizou de perguntas, de preleções, de histórias, conversas, discussões, dramatizações, lições objetivas, planejamentos e demonstrações. Jesus conhecia perfeitamente a arte de ensinar pelos processos que lançou mão, pois quando analisamos suas partes competentes, descobrimos que suas lições tinham exórdio, desenvolvimento e conclusão sempre apropriados. Então Jesus ele se utilizava e ele conhecia bem essa área do ensino, pois em seus ensinos havia lógica, havia início, havia desenvolvimento, havia conclusão. Não eram simplesmente ideias desconexas lançadas ao vento, porque Jesus sabia muito bem se utilizar de uma boa metodologia dentro do seu ensino. E é por isso que ele é um ensinador e um mestre por excelência. Nós percebemos em Jesus Cristo um conhecimento incomensurável das Escrituras e da humanidade. Jesus conhecia o que tínhamos como Escritura nos dias que ele estava aqui, que era o Antigo Testamento. Nós percebemos que Jesus ele conhecia muito bem as Sagradas Escrituras. E nós, como professores da Escola Bíblica Dominical, precisamos ter um conhecimento cada vez melhor da Sagrada Escritura, porque nós precisamos ensiná-la da forma correta e para que as pessoas possam aprender e possam ter as suas vidas mudadas e transformadas. Jesus, de fato, como ele era Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, ele conhecia exatamente as necessidades da humanidade e o que cada ser humano precisava. Evidentemente, nós, como seres humanos limitados, não temos o conhecimento detalhado das necessidades humanas, como Jesus tinha, sabendo o que cada homem precisava. Mas nós sabemos que, conhecendo a palavra de Deus, aquilo que de fato o homem precisa está na sua palavra. E além disso, pelo nosso relacionamento com Deus e pela sensibilidade do Espírito Santo, nós podemos ser instrumentos para que Deus nos use, para que nós venhamos anunciarmos e ensinarmos a palavra de Deus, de modo que venha vir de encontro às necessidades do homem. São mais de 2000 anos passados, desde os tempos que Jesus viveu até os dias de hoje. Mas fato é de que, embora o mundo mudou em muitos sentidos, nós temos hoje avanços tecnológicos, científicos e em tantas outras áreas, mas fato é de que o homem ainda continua tendo as mesmas necessidades. E existe dentro do homem um vazio que somente Deus e a sua palavra verdadeiramente podem preencher. É por isso que, como Jesus Cristo, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e, através dela, as necessidades que os homens têm. Porque é a palavra de Deus, que é como uma água, que pode a única que verdadeiramente matar a sede que todo homem tem dentro de si. E é por isso que nós, como professores da Escola Dominical, que temos como exemplo o nosso mestre por excelência, que é o Senhor Jesus Cristo, precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. Mesmo séculos depois, o ensino de Jesus Cristo, ele ainda é um modelo para nós nos dias de hoje. No segundo subtópico fala de Jesus e o ensino. Como eu disse, a maior parte do tempo do ministério de Jesus ele usou ensinando, ensinando todos aqueles que foram chamados para fazer parte do reino de Deus. O objetivo dele era fundamentar a salvação e a edificação de vidas que refletem como membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Através do ensino, as pessoas eram chamadas à salvação, eram transformadas pelo Evangelho e passavam a ser edificadas. As suas vidas eram edificadas, transformadas e aperfeiçoadas cada dia mais. Esse ministério de Jesus de ensino foi extremamente importante para o crescimento da igreja, o fortalecimento da fé dos seus primeiros discípulos. Então, o crescimento espiritual e o fortalecimento da fé dos primeiros discípulos de Jesus foi extremamente importante. Esse ensino que Jesus deixou. Foram 3 anos que Jesus ficou ensinando os seus discípulos a palavra de Deus, através da sua vida, através de parábolas, através de tantos métodos que ele se utilizou. E isso deixou marcas
permanentes em seus discípulos, de modo que seus discípulos levaram adiante aquilo que haviam recebido de Jesus Cristo. E aí a gente pode perceber a importância da educação cristã. Nós, no nosso ensino, precisamos deixar marcas nos nossos alunos, de modo que anos depois eles ainda venham se lembrar de coisas que a gente falou e de que ficaram marcadas na sua vida. De modo que quando eles tomarem decisões e resolverem e forem fazer coisas e estiverem diante de desafios na sua vida, vão se lembrar daquilo que Deus nos usou através da sua palavra para falar para eles, para que eles tomem as decisões corretas e sigam como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo e não se afastem desta fé verdadeira. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3:16, ele diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. É habitando a palavra de Deus conosco, é que nós vamos poder ensinar e nos aconselhar uns aos outros. A igreja, ela existe, é por isso que a fé cristã ela é algo coletivo, ela não é algo individual, porque nós precisamos todos ensinarmos, sermos ensinados e aconselharmos uns aos outros, porque nós nos edificamos uns aos outros quando a igreja do Senhor Jesus Cristo está reunida. E isso, de certa forma, acontece também através do ensino. E a marca de Jesus foi deixada de forma tão grande desse ensino sobre os seus discípulos, que eles estiveram dispostos a morrerem por esse ensino, por essa fé que eles receberam do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, foi algo que de fato marcou a vida deles de forma efetiva. Jesus conhecia a depravação do homem. Ele conhecia e ele estabeleceu e ele revelou ao homem a sua salvação e a reconstrução do homem através do ensino da palavra de Deus. Era como que o povo estivesse em trevas, na região da sombra e da morte, e os ensinos de Jesus, eles vieram como uma luz para guiar as suas vidas. É isso que o ensino traz. Ele traz luz para aquele que está na escuridão. É por isso que o salmista, no Salmo 119, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela é lâmpada e ela é luz, porque ela revela para nós o caminho a ser seguido, a atitude a ser tomada e nos conduz para que venhamos fazer a vontade de Deus. Então o ensino é algo primordial e de suma importância dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, para que ela possa ser fortalecida e para que ela possa crescer e se desenvolver cada vez mais. Nós vemos, por exemplo, Jesus se dedicando ao ensino, no capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus, que é o tão conhecido Sermão do Monte, que é um dos mais importantes sermões de Jesus. Ali Jesus, de forma... Ele resume tudo aquilo que faz parte da fé cristã, e se dirigindo àqueles que são seus discípulos, ele revela tudo aquilo que faz parte da essência da fé cristã, lhes ensinando de forma detalhada cada uma das doutrinas principais cristãs ali, cada uma das bases, daquilo que alguns chamam de uma espécie de constituição da fé cristã. Está revelado no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, que é o Sermão do Monte. E ali a gente percebe a dedicação do Senhor Jesus Cristo em ensinar os seus discípulos para o crescimento e fortalecimento da igreja que ele estava começando a edificar. Ali está, daqueles que fazem parte do reino de Deus, o contexto estético, ético e espiritual, ali no Sermão do Monte. O reino de Deus, ele exige dos seus cidadãos uma reconstrução de caráter, que é isso que Jesus nos revela quando nos ensina ali através do Sermão do Monte, a importância de nós verdadeiramente termos uma vida mudada e de sermos cristãos de verdade, porque ali fala de mudanças interiores, no Sermão do Monte. E isso tudo nos é revelado através do ensino. O ensino, portanto, é algo fundamental e primordial dentro da fé cristã. O terceiro subtópico fala de Jesus Cristo e a formação de seus discípulos. Jesus,
esses discípulos, né, não são apenas os 12, mas também os 70, mas também os 120 dos dias de Pentecostes, os mais de 500 irmãos que viram Jesus Cristo ressuscitado, né, a todos aqueles que Jesus pregou e ensinou na Galileia, na Judéia, na Samaria, Decápolis, na Pérea, bem como em outras regiões, em todos os lugares por onde ele passou. Ele se referiu àqueles que o seguiam como sendo os seus discípulos. E discípulo é aquele que é o aluno, mas é aquele que aprende, não apenas com as palavras, mas com o exemplo do professor, né? E uma coisa que nós precisamos ter é de não sermos apenas pessoas que falam, mas temos que buscar também viver aquilo que nós ensinamos. As pessoas e os nossos alunos precisam ver em nós não apenas uma boa retórica, mas em nós um estilo de vida na qual eles possam copiar, né? Discípulos eram aqueles que iriam copiar aquilo que Jesus havia ensinado. Mas discípulo também fala a respeito daquele que aprende e que leva adiante, que depois vai também se tornar um ensinador, aquele que vai dar seguimento, que vai dar continuidade àquilo que recebeu. Jesus ele formou os seus discípulos de uma forma tão maravilhosa que depois deu também o Espírito Santo para que auxiliasse, porque nós precisamos do Espírito Santo, é algo que nós precisamos depender do Espírito Santo quando formos ensinar dentro da escola bíblica dominical, onde o Senhor nos deu a oportunidade. Nós precisamos da dependência do Espírito de Deus, né, porque é o Espírito que nos conduz em toda a verdade, e é Ele, né, que faz com que a nossa mensagem, o nosso ensino, né, não seja algo apenas que vai nas mentes das pessoas, mas algo que possa penetrar dentro dos corações delas também. Nós precisamos do auxílio do Espírito. E Jesus, com os seus ensinos e com o trabalhar do Espírito Santo que foi derramado sobre os seus discípulos, ele fez com que essa mensagem, né, os seus discípulos dessem continuidade. O ensino de Jesus foi tão eficaz na formação desses discípulos, que esses discípulos fizeram com que essa mensagem se perpetuasse, deram seguimento a ela. E ali foram evangelizando toda aquela região do Império Romano. E nós estamos aqui 2000 anos depois, alcançados por essa mesma mensagem, que foram passando de gerações e gerações, e que foram impactando e transformando vidas, né? E que foi mudando, e as pessoas foram dando seguimento. E a gente precisa também, né, formar pessoas que no futuro vão dar continuidade, se Cristo não voltar, ao trabalho que nós estávamos fazendo. Nessa a gente tem que impactar as pessoas de modo que a palavra de Deus fique tão firme na mente delas, de que depois de que a gente passar, que não estivermos mais aqui, elas vão dar continuidade e a obra de Deus venha continuar, né? Isso é o que Jesus ele fez. E ele fez isso de modo que ele transformava e regenerava a vida da sociedade e a vida daqueles que o seguiam. E é isso que nós devemos pedir, né? Que o Senhor nos capacite a fazer através do ensino correto da palavra de Deus, usando uma boa metodologia, mas debaixo da orientação do Espírito Santo, formando novos discípulos, não os nossos, mas novos discípulos de Jesus, que vão dando continuidade a toda essa mensagem que há milênios tem impactado e transformado a vida de tantas pessoas ao redor do mundo. O quarto subtópico fala a respeito da edificação da igreja de Jesus Cristo. Né? Deus, ele, na sua soberania, antes de executar o seu projeto divino, ele tem planos, né? Ele tem objetivos. E quando ele edificou a igreja, ele a edificou com um objetivo. Desde quando Deus chamou Abraão, Deus tinha um plano, Deus tinha um objetivo, Deus tinha um propósito específico nesse chamado que fez de Abraão. E o propósito dele era fazer de Abraão uma grande nação e através disso fazer com que através da vida dele, todas as nações da terra pudessem ser abençoadas. E quando Cristo edificou a sua igreja, né, nós sabemos que a partir de Abraão vem Jesus, e através de Jesus todas as nações da terra são abençoadas. Quando Jesus levanta e edifica a sua igreja, ele tem planos sublimes. Né? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Isso é o que nós somos, igreja de Jesus Cristo. Mas nós temos um objetivo. Nós temos um propósito definido para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Então Deus nos fez geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que nós pudéssemos anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Então, nós somos chamados, e isso é um chamado para todos os crentes, a levarmos a mensagem de Jesus Cristo adiante. Isso nós fazemos também através do ensino, principalmente através do ensino da palavra de Deus. E Deus quer de nós essa obrigação, que não deve ser uma obrigação no sentido ruim, mas é um mandamento que Ele nos deixou e que precisamos realizá-lo com prazer e com alegria, anunciando aos outros também a respeito dessa tão grande salvação, ensinando-os a guardar tudo aquilo que foi deixado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus edifica a sua igreja, Ele a edifica com um propósito do ensino. O quinto subtópico fala da igreja de Jesus Cristo edificada com propósitos, Quando essa palavra igreja vem do grego eclésia, que eu já disse, que são aqueles que são chamados para fora, que são aqueles que foram chamados do mundo para um estilo de vida diferente. Eles não são do mundo, como o próprio Jesus já disse. E desse sentido genérico que existia dentro das cidades gregas, que era a reunião de pessoas que faziam assembleias para questões administrativas das cidades-estados da Grécia, eles ganham um uso especial e sagrado, que tem a ver com aqueles que pertencem a Cristo e aqueles que são os seus discípulos. O processo educacional dos discípulos de Jesus foi a formação de ideias justas que determinam a eficácia dos anseios emocionais e pesam nas resoluções humanas. Firmar nos discípulos convicções fortes que venham promover lealdade a ponto de tornar seus discípulos resoluto e invencível, que é resultado de caracteres maduros, dependentes exclusivamente da graça de Deus e preparados para o serviço cristão. Nós, no ensino, precisamos criar nessas pessoas que nós estamos ensinando convicções fortes, de forma que eles sejam resolutos e invencíveis. Qual é o sentido disso? Essas pessoas precisam ter uma convicção de fé. Nosso ensino precisa ser ensinado com convicção. Nós precisamos, quando ensinamos a palavra de Deus, ensiná-la com convicção, para que as pessoas venham passar a ter essa convicção. Quando a gente ensina algo que a gente crê, a gente ensina com convicção e a gente passa essa convicção para as pessoas. Quando a gente fala de algo que a gente acredita, a gente não fala de qualquer forma, de qualquer jeito, mas a gente fala com fervor, porque a gente fala de algo que mexe com a gente, que faz parte daquilo que a gente de fato acredita, que mudou a nossa vida. E a gente precisa deixar também nos nossos alunos essas convicções. Jesus deixou essas convicções dos seus discípulos. Como eu disse, a ponto deles morrerem por essa mensagem. E nós precisamos deixar convicções para que, se necessário for, as pessoas venham morrer por essa verdade maravilhosa, que é a verdade da palavra de Deus e do aquilo que foi ensinado, deixado pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. Que nós possamos pedir a Deus essa convicção. Tudo que nós vamos ensinar na escola bíblica dominical, nós precisamos ter convicção e crer naquilo que nós estamos ensinando. Nós não podemos ser apenas falantes, como papagaios, porque falar até papagaio fala, já dizem por aí. Mas papagaio fala de coisas que ele nem sabe o porquê que ele está falando, ele apenas repete. E nós não podemos ser apenas repetidores que não sabem do que estão dizendo. Nós precisamos ser ensinadores de algo que vem de dentro de nós, de algo que de fato nós acreditamos, de algo que de fato mudou as nossas vidas e de algo do qual nós estamos convictos, para que essa convicção que está em nós venha a ser transmitida para os nossos alunos. É nesse sentido, portanto, que a igreja tem propósitos. Deus chama essas pessoas para fora, para serem pessoas que vão ter convicções diferentes. Nós, como professores, precisamos gerar essas convicções dos nossos alunos. Claro, sempre dizendo, com o auxílio do Espírito Santo, porque é Ele quem trabalha dentro dos corações. Mas isso também precisa existir dentro de nós, para que isso possa ser passado com efetividade para aqueles que estão nos escutando. E assim, então, nós falamos a respeito do ensino de Jesus. O segundo tópico fala sobre o ensino e o legado de Jesus
e a sua importância na igreja primitiva. Vamos falar um pouco sobre a igreja primitiva. Nós falamos do trabalho de Jesus, né, dos evangelhos, mas e dentro da igreja primitiva? No primeiro subtópico desse segundo tópico, fala o surgimento da igreja no tempo e no espaço. Né? A gente fala a respeito da igreja no tempo e no espaço porque houve um momento, um tempo. Né? Houve um dia em que, de fato, a igreja se tornou algo concreto, né? Que ela se tornou algo mais visível. Isso aconteceu em um determinado momento e em um determinado lugar. Isso acontece ali por volta do ano 33 depois de Cristo. E esse marco histórico acontece no dia de Pentecostes. É ali onde a igreja é inaugurada. E o lugar onde isso acontece é ali na cidade de Jerusalém, na província da Judéia, que estava naquela época, naquele período, sob o domínio do Império Romano. Ali com aqueles 120 irmãos que estavam buscando a Deus, pedindo pelo poder, pelo revestimento, pelo batismo com o Espírito Santo, eles ali recebem e são revestidos com o poder do Espírito Santo, são batizados com o Espírito Santo, e ali eles começam a pregação do Evangelho e ensino do Evangelho, e Deus então começa a dar mestres e ensinadores para a sua igreja. Então a igreja ela se estabelece provavelmente aproximadamente no ano 33 depois de Cristo e no lugar ali de Jerusalém no dia de Pentecostes. É ali que se forma e que a igreja nasce já com a pregação do Evangelho e o ensino da palavra de Deus desde o seu início, para impactar todas as pessoas ali que faziam parte, que viviam ao redor daquele lugar e em toda aquela época. O ministério de Jesus ele era tríplice, ele pregava, ele ensinava e ele curava. E esse ministério também é ordenado à igreja. A igreja é chamada para pregar, a igreja é chamada para ensinar, pelo poder do Espírito Santo também curar. Nós somos, como Igreja de Jesus Cristo, temos essa incumbência deixada pelo nosso Senhor de executarmos essa tarefa. Antes de Jesus voltar para o céu, ele deixou sobre a igreja o labor, mediante o discipulado e o ensino, para promover os valores do reino de Deus no tocante à salvação e à edificação de vidas. Jesus, ele foi para o céu, mas antes ele nos comissionou para darmos continuidade à sua obra. E Jesus ele disse que todo aquele que cresce nele faria as mesmas obras que ele fazia, e não apenas essas, mas faria maiores do que essas. E a principal obra, uma das principais, era o ensino da palavra de Deus. Isso quer dizer que se de fato nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos ensinar e pregar a palavra de Deus. Nós somos chamados para essa responsabilidade. O segundo subtópico fala a responsabilidade da igreja no processo educacional no ensino, educacional dos discípulos. A dinâmica pedagógica de Jesus era que quando chamava um discípulo, instruía adequadamente e depois o comissionava, tendo em vista a missão da igreja. A ideia do comissionamento está expressa em vários quadros narrados por Jesus, que fala a respeito do conhecimento e responsabilidade dos servos. Ele usa o exemplo do viticultor, do pescadores de homens, ceifeiros, servos para a festa, entre outros exemplos. Em todas essas narrativas está implícito que esses trabalhadores conheciam os modos de usar as técnicas e ocupações e eram responsáveis. Então, quando Jesus se utiliza desse exemplo, ele está falando que essas pessoas que trabalhavam nisso, e ele está usando ali uma metáfora para falar a respeito aqueles que iriam pregar o evangelho, iriam ensinar a palavra de Deus, ele fala de pessoas que conheciam muito bem as áreas em que trabalhavam, sabiam bem as técnicas e eram responsáveis naquilo que estavam fazendo. Nós precisamos também nos aperfeiçoarmos, usando as melhores técnicas, os melhores métodos, na dependência do Espírito Santo e sendo responsáveis para cumprir esse propósito que Deus nos deu de ensinar o seu povo. Então Jesus ele ensinava um discípulo e depois o comissionava para que ele pudesse continuar ensinando e fazendo com que a palavra de Deus chegasse cada vez mais longe e se perpetuasse. O terceiro subtópico fala da igreja e o ministério da palavra.
Ministério da Palavra é uma expressão que foi cunhada pelos apóstolos em Jerusalém, que mostram que eles partilhavam do mesmo ministério de Jesus, que traduzia todo o esforço da igreja na promoção do Evangelho. Né? O Ministério da Palavra tinha a ver com o ensino e com a pregação do Evangelho, o que revelava que os apóstolos usaram essa expressão, de que eles se dedicavam ao Ministério da Palavra, se dedicavam ao ensino, à pregação do Evangelho, de que eles estavam totalmente em consonância com o que Jesus Cristo havia ensinado. Então eles viam o Ministério da Palavra como algo primordial e de suma importância dentro da igreja. Né, que era o objetivo disso era fazer com que o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, fosse anunciado e mais conhecido entre os homens. Fato é, né, que quando nós vemos ali no livro de Atos, eles criam, né, o ministério do diaconato, para que eles pudessem se dedicar mais ao ministério da palavra. Embora o ministério do diaconato seja de suma importância também dentro da igreja, mas os apóstolos também viam e sabiam qual era a importância do ministério da palavra, de modo que eles colocaram aqueles outros homens para que pudessem se dedicar mais ao diaconato, por isso que é uma função extremamente importante também dentro da igreja, mas para que eles pudessem ter mais tempo para se prepararem para o ministério da palavra, da oração e da palavra de Deus, demonstrando e revelando de que o ensino estava em autoestima para os apóstolos, assim como estava também no ministério do Senhor Jesus Cristo, e assim como é algo importante para a vida da igreja em todos esses séculos. O que tem mantido a igreja de pé, impedido com que falsas ideologias, falsos mestres venham prevalecer e prosperar, é o ensino correto da palavra de Deus. Né? E esse ensino transformador, né? Os apóstolos foram encarregados de anunciarem a vida que existe em Jesus Cristo. E isso é uma função que todos nós, como crentes, devemos fazer. Né? Eles revelavam e anunciavam a vida que existia nesse Cristo que ressuscitou dentre os mortos e que mudava a vida das pessoas. A educação na igreja, ela precisa de devotar muito toda a nossa dedicação, né? Levando-se em conta a vida de Jesus, o processo do crescimento do discípulo, é a direção a Cristo, com a esterilização cada vez mais acentuada do seu caráter até atingir a medida da plenitude de Cristo. Então, a educação na igreja tem que ser algo prioritário, que deve devotar toda a nossa dedicação. O ponto de partida que nós temos é a vida de Jesus, né? E nós devemos fazer com que essa vida que nos é dada através do poder do Espírito Santo e através da palavra de Deus, atinja mais pessoas, para que o discípulo seja cada vez mais direcionado a Cristo e cada vez mais venha a ser aperfeiçoado, venha a ser trabalhado. Né? É interessante que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele fala ali dos dons ministeriais, ele fala que Deus mesmo deu uns para apóstolos, profetas, para evangelistas, pastores, mestres e doutores, para a aperfeiçoação dos santos. Mesmo aquele que é salvo, nós precisamos primeiro do ensino para que esse ensino alcance os perdidos também, mas mesmo aquele que é salvo, ele precisa ser discipulado, ele precisa ser ensinado para que ele possa ser aperfeiçoado. Nós sabemos que a obra nós somos salvos, né? Nós deixamos de ser condenados pelo pecado, somos salvos por Deus, somos justificados por Deus, aceitos agora dentro da família de Deus, né? Nós de inimigos nos tornamos filhos de Deus, porém nós agora entramos num processo de santificação. E esse processo de santificação ele não é instantâneo, né? Ele é progressivo. Nós somos transformados e aperfeiçoados por Deus através do poder do Espírito Santo. Mas esse poder é gerado em nós e é transformado através da palavra de Deus, através do ensino correto. Então, todas as vezes que nós estamos ensinando, nós estamos sendo um instrumento de Deus para que a igreja de Jesus seja aperfeiçoada. É por isso, né, que Jesus fala, né, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Salmo 119 diz, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a palavra do Senhor. Então, a maneira pela qual nós somos aperfeiçoados por Deus é através da pregação correta e do ensino correto da palavra de Deus. Por isso, nós precisamos dedicarmos de forma devota a esse ministério tão importante que é o ministério do ensino. O último subtópico, o quarto subtópico do segundo tópico, fala a igreja se edifica quando faz discípulos. Né? A educação cristã parte da premissa que o discípulo venha a se tornar o que os seus professores são. Né? Que nós precisamos fazer discípulos de Jesus.
mas nós precisamos fazer com que esses discípulos sigam o nosso exemplo. É por isso que o ensino ele é mais do que palavras, como eu disse, dentro da fé cristã. Ele precisa ser vida. As pessoas precisam olhar, os nossos alunos precisam olhar para nós e possam seguir o nosso exemplo. A máxima aqui deixada pelo apóstolo Paulo que diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos imitar a Jesus como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não estava chamando atenção para si, mas ele estava querendo mostrar que, como ele seguia Jesus, a igreja de Corinto deveria seguir também o seu exemplo. Isso também precisa fazer parte das nossas vidas. A gente possa olhar para os nossos alunos e falar, como eu imito a Cristo, imite-me também, Seja também um imitador de mim, de modo que eles possam seguir não apenas aquilo que falamos, mas sobretudo aquilo que fazemos. Nosso ensino precisa transmitir vida, e essa vida vai ser transmitida quando a gente viver aquilo que a gente ensina. Jesus ensinava com autoridade, não como os fariseus. Qual que era a diferença de Jesus para os fariseus? Porque os fariseus ensinavam algo que na verdade eles não viviam, não tinha vida espiritual neles, mas Jesus ensinava com autoridade, porque Jesus tinha vida, porque Jesus ensinava aquilo que ele vivia, e é por isso que ele tinha autoridade. Quando a gente fala, fulano é autoridade em determinado assunto, por que a gente diz isso? Porque fulano, ele conhece aquele assunto, ele vive aquele assunto, então ele é uma autoridade naquele assunto, e a gente precisa ser uma autoridade naquilo que a gente ensina. A gente vai ser uma autoridade quando a gente viver aquilo que a gente fala. A gente possa pedir para que o Espírito Santo nos capacite a vivermos, que essa palavra transforme a gente primeiro, para que depois nós sejamos instrumentos de transformação na vida de outros através do ensino da palavra de Deus. E é interessante porque os discípulos foram a primeira vez chamados cristãos em Antioquia, e isso aconteceu como resultado do ensino de Paulo e Barnabé. E o que aconteceu? Porque eles eram muito parecidos com Jesus. Paulo e Barnabé transmitiu tanto ensino saudável à igreja de Antioquia, que ali esse ensino foi tão cheio de vida, de modo que os irmãos de Antioquia copiaram tanto o exemplo de Paulo e Barnabé e de seus ensinos, que eles se tornaram parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E ali foram os primeiros discípulos chamados pela primeira vez cristão. Então, que a gente possa gerar isso também nos nossos alunos, de modo que eles possam seguir o nosso exemplo, a nossa vida e aquilo que a gente ensina. O processo é ensinar e aprender, seguir e imitar. Que isso possa fazer parte das nossas vidas. Meus irmãos, essa foi a primeira aula do Talita, da matéria Escola Bíblica Dominical. E se Deus permitir, nós estaremos na semana que vem com mais uma aula. E nós vamos estar falando aqui no terceiro subtópico a respeito do surgimento da escola dominical. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Em nome de Jesus.